Graça e paz, povo de Deus. Amém. Que alegria ver vocês aqui nessa noite. E que o Senhor possa, de fato, me usar como boca, como instrumento dEle. Eu não sei se vocês repararam nas músicas que nós cantamos no louvor, mas todas as músicas direcionou para a volta do Senhor. Todas as músicas era de encontro ao dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Eu quero te dizer para você que o Senhor vem buscar uma noiva pura, uma noiva limpa, uma noiva sem mácula, sem defeitos, uma noiva totalmente dele na integralidade. E nós estamos aqui, precisamos nos preparar para esse dia que está muito próximo. E agora, aqui, quando eu cheguei na igreja que começou o louvor, eu entendi o porquê dessa palavra. Porque o Senhor me confrontou e eu fiquei naquele confronto com o Senhor. Não vou ministrar sobre isso. E o Senhor falou, vai. E eu cheguei a ponto de preparar outra palavra. E eu tive um dia muito difícil hoje. Muito. Chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, tá bom. Chega, não vou confrontar, eu vou obedecer. Eu só tenho que obedecer ao Senhor. É a minha única obrigação é te obedecer. E essa palavra, por que eu não queria ministrar essa palavra na igreja? Porque primeiro que eu já ministrei ela em outro lugar. E segundo porque não é uma palavra doce de ser falada e muito menos de ser ouvida. É uma palavra que traz confronto. É uma palavra que nos cutuca para sair da posição que a gente está, da vida leviana, como diz o Thales que pregou aqui dias atrás, sair da mornidão, da frieza e aquecer o seu espírito no Senhor e ter de fato uma vida com Ele de fidelidade, pureza e integridade. Essa palavra o Senhor me deu para os jovens no acampamento Renovo. E quando o Senhor me deu naquela semana, eu cheguei a comentar com uma amiga minha, eu falei assim, eu estou sentindo fortemente de ministrar na igreja. Mas eu falei, não, pensei comigo depois, não, é coisa minha. Mas o Senhor tinha o dia, tinha a hora para isso e o dia é hoje. E o tema dessa mensagem é legalidade. Quando a gente fala legalidade, para muitas pessoas soam como algo ruim. Muitas pessoas associam essa palavra legalidade com o fato de Satanás. Quando para muitas pessoas você fala, ele já imagina o diabo com o tridente, com o rabo, com o chifre, olhando para você com a cara ruim. E aí você olha para ele e você tem a sensação de querer sair correndo dele. Então, para muitas pessoas, essa palavra, quando a gente fala mundo espiritual, tem muita gente que não gosta de ouvir porque traz confronto e traz medo. É comum pessoas terem medo. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, você não precisa ter medo de obras malignas. Você não precisa ter medo de Satanás, mesmo que ele te apareça com um tridente na mão. Você não precisa ter medo de legiões de demônio, porque a Bíblia fala resistir ao diabo. E o que acontece se eu resisto? O que é resistir? Eu não cedo, eu resisto. O que a Bíblia fala quando eu resisto? Ele o quê? Foge. Então, peraí, quem tem medo? Nós ou ele? Porque se você tem medo de algo, a sua reação é fugir. Então, quando a Bíblia fala resista ao diabo e ele vai fugir de você, ele tem que fugir de você, então, na verdade, quem é o medroso é ele. Porque ele sabe que quando você resiste, tem alguém aqui atrás de você. Tem anjos com espadas desembainhadas em fogo te protegendo. E ele nem se atreve a chegar perto. Então ele foge. Mas se tem algo que nós precisamos, eu vou colocar essa palavra medo em aspas. Se tem algo que nós precisamos ter medo, é de uma coisa, eu e você, de entristecer o Espírito Santo.
Ah, meu amado, isso daí você pode ficar com o pezinho atrás. Não entristeça o Espírito Santo. Faça de tudo para não entristecer o Espírito Santo. E como que eu entristeço o Espírito Santo, Ana Paula? Qual a forma que eu faço isso? Quando eu não tenho uma vida comprometida com Ele. Quando eu não obedeço. Porque se eu não obedeço, eu provo que eu não amo. E se eu não amo, eu vou entristecer. Uma vida de pecado. Já viu que nós que somos pais, quem é pai aqui, mãe, vai entender que a coisa que mais entristece um pai e uma mãe é um filho desobediente? Você dá ordens e quando você fala, mesmo que seja um não, é para o benefício daquela criança, é para o benefício do seu filho, mas se ele te desobedece, causa tristeza no seu coração. Porque você não quer um filho desobediente. Então, nós precisamos não entristecer o Espírito Santo. Então, a forma que eu entristeço é uma vida não comprometida com Ele, uma vida de desobediência, uma vida de fato no pecado. Porque o pecado te afasta do Senhor. O pecado é a mesma coisa de deixar um buraco, uma lacuna entre você e Deus. Porque Deus não habita em pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, a única coisa que Deus não quer é um filho longe dele. A única coisa que você, pai e mãe, não quer é um filho longe de você. Deus também, na sua infinita graça, amor e misericórdia e amor sobrenatural que a gente não consegue dimensionar o tamanho, o que Ele não quer é um filho afastado. E a forma que um filho se afasta é um filho no pecado. Então eu quero dizer para você nessa noite que o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural. E eu quero fazer um paralelo nessa noite desse mundo natural com o mundo espiritual. Porque às vezes nós damos créditos, nós valorizamos as coisas que a gente vê, as coisas que você enxerga, as coisas que você vive, que você apalpa, que você sabe, que você tem casos concretos sobre isso. Então quando a gente fala das coisas do mundo natural, parece que é mais fácil de você entender. Mas quando a gente fala de mundo espiritual, parece que é algo muito distante, porque eu não consigo ver, eu não consigo imaginar. Mas eu estou aqui para falar para você que o mundo espiritual, mesmo que você não veja, ele é tão real quanto o mundo natural, esse que você está vivendo hoje. Então eu quero trazer aqui para você um paralelo de um com o outro, para que você fique claro, para que você capte que no mundo espiritual ele está agindo ao seu favor ou não. Mas o mundo espiritual está agindo sobre você. Tão real quanto esse daqui que você está vendo. Então eu quero fazer esse paralelo. Então por mais que você fuja a respeito desse assunto de mundo espiritual, de legalidade, eu quero que você pense nele como a realidade, como se você estivesse conseguindo enxergar com seus olhos hoje esse mundo espiritual. Porque muitas coisas no mundo natural, muitas coisas naturais vão revelar para nós o espiritual. E eu quero te fazer uma pergunta. Como que funciona as leis? Porque eu vou falar sobre legalidade. Como que funcionam as leis no mundo natural? Aqui no Brasil, aqui em Goianésia, Goiás. Como que funcionam as leis no mundo natural? Nós temos o Código Penal de 1940. O Código Penal, ele é dividido em parte geral e parte especial. E nessa parte especial tem todos os crimes. Tem tudo que a gente, como cidadão brasileiro, não podemos cometer. Então ali está todos os crimes. Você, sabendo todos ou não, está ali. Todos os crimes. A maioria deles nós conhecemos. Mesmo que você nunca tenha pego um Código Penal. E para ser considerado crime, aqueles artigos ali, primeiro, não sei se você já estudou para concurso, se você está estudando para concurso, mas no direito penal existe princípios. E a parte de você estudar princípios é uma das partes mais extensas do direito penal. E é uma parte chata, porque você precisa saber daqueles princípios. Então, todo o direito penal ele é regido por princípios.
E desses princípios são criados os crimes. Então os crimes não se criam do nada. Existe um princípio, existe um cumprimento de princípio, e caso haja o descumprimento dele, é criado um crime. Então o artigo 121, que é o mais conhecido de todos, diz assim: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então eu sei que matar alguém é um crime. Caso eu descumpra essa lei, caso eu cometa um homicídio, eu estou condenado a uma pena de 6 a 20 anos. Mas para que essa atitude seja crime, foi necessário quebrar um princípio: direito à vida. Todos têm direito à vida e ninguém pode tirar a vida de ninguém. Então eu descumpro um princípio aqui e cometo um crime. E eu cometendo um crime, eu sou condenada por ele. Roubo, furto é crime porque você descumpriu o princípio do patrimônio. Você não pode pegar o patrimônio alheio. Então, a partir do momento que você pega, você pratica um roubo ou um furto, comete um crime, é condenado e tem as suas penas. Mas isso você sabe. Você sabe muitos crimes que tem no Código Penal. Você sabe de muitas coisas que você não deve fazer, para que você não tenha sobre você uma condenação. Então, aqui no mundo natural, nós nos esforçamos todos os dias para não cometê-los. Se você dirige com cuidado para não ter o risco de atropelar ninguém. Você tem o cuidado de não conversar com ninguém no WhatsApp na hora do que está ali dirigindo, para você não atropelar ninguém e ser condenado, porque você foi imprudente. Então a gente se esforça diariamente para ter uma vida aqui no mundo natural correta. E isso é válido, é extremamente válido, porque nós como cristãos, nós como pessoas que têm o Senhor, eu preciso viver uma vida correta aqui, porque as pessoas da terra precisam olhar para mim e ver Jesus. E é óbvio que se eu começar a cometer crimes na terra, eles não vão ver Jesus em mim. Então o mínimo que eu preciso fazer é cumprir com as leis naturais. Então é extremamente válido nós nos esforçarmos para isso. Mas o problema é o que eu falei no início, é quando nós focamos somente no mundo natural e esquecemos que existe um mundo espiritual. Focamos em ser corretos demais na terra e esquecemos que a nossa origem é o céu e o nosso destino também. A gente esquece que nós estamos nesse mundo de passagem, ou seja, tem início, tem meio e tem fim. Um dia vai acabar. E o que eu fizer durante essa passagem vai me levar para o destino final. E eu creio que todos nós aqui, a origem é o céu, mas o destino também é o céu. Amém? Para isso nós não podemos ter nossos olhos somente fixos na terra. Como se o mundo espiritual não existisse, como o céu não existisse, como se o Senhor não fosse voltar e buscar uma igreja pura, uma igreja limpa. Então nós precisamos viver na terra, lembrando que a nossa origem é o céu e nós somos cidadãos dos céus e nós precisamos nos esforçar todos os dias para cumprir também as leis espirituais. Então, o que acontece? Eu disse para você que um princípio acarreta num crime. No mundo espiritual, a quebra de um princípio acarreta num pecado. A pastora Poliana já nos ensinou diversas vezes aqui. E eu peguei essa frase e gravei para a minha vida. Quando você quebra um princípio, lá na frente, ele te quebra. No mundo natural, quando você quebra um princípio, lá na frente ele te quebra. No mundo espiritual, quando você quebra um princípio, lá na frente ele te quebra. Então comece a viver na terra, olhando para o céu e se esforçando para não quebrar princípios, para viver uma vida correta com o Senhor. Quando nós cometemos um crime no mundo natural, na maioria dos casos, a pessoa vai para um presídio. Ela é condenada e ela vai cumprir a pena no presídio, na maioria das vezes.
E é muito bonito no direito penal, porque o presídio, a gente estuda num curso de direito, que o presídio ele é um método de ressocialização. Mas a gente sabe que na prática está longe disso. A gente sabe que na prática a maioria das pessoas, ressocializar é o quê? É você colocar um indivíduo que errou, que cometeu um crime, passar por aquele processo ali e depois voltar para ele na sociedade como uma pessoa justa, limpa e íntegra. Mas infelizmente não é assim que acontece. Por quê? Porque o presídio não tem poder para transformar ninguém. O presídio não tem estrutura, não tem capacidade para transformar ninguém. Por quê? Porque somente uma pessoa tem capacidade. Eu creio sim que o Senhor pode enviar eu e você lá dentro para salvar alguém. Eu creio sim que nós podemos ser instrumentos do Senhor ali dentro para levar Jesus. Então, mas quem vai transformar? Jesus. Então, aqueles que estão lá, que têm um encontro real com o Senhor, eles vão ser ressocializados pelo próprio Jesus. Mas os que estão lá, longe, fora, na grande maioria não é o que a gente vê, o que a gente estuda. Mas nós temos Jesus que pode transformar as nossas vidas. Nós temos Jesus que pode pegar eu e você que quebrando princípios aqui e devolvendo limpo, puro e íntegro. João 1,7 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graça. Eu já vi muitas pessoas falando assim: ah não, nós estamos vivendo na era da graça, eu posso fazer tudo, porque eu tenho a graça. Ei, vou dizer como minha pastora, a graça é graça, mas não é de graça. Eu preciso me esforçar. Não é eu vir aqui pegar a graça e sair bonitinho e tchau e começar a cometer de novo as coisas. Não é dessa forma. A graça, ela não tem somente o poder de me limpar e de me fazer pura diante do Senhor. A graça, além dela me limpar, ela me dá acesso e ela me dá força para que eu não cometa mais aquele pecado. E onde está a graça? Aos pés de Jesus. Quando eu estou nele, não é eu ir até ele e voltar, é eu estar, eu ir para ele e permanecer nele, porque ele é a graça. Então essa graça que me transforma, que te transforma, ela tem poder para limpar, ela tem poder para dar acesso e ela tem poder para fazer você ter força de dizer não ao pecado. Tito 2 nos diz que a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Nós somos instruídos, olha aqui que fala Tito 2, nós somos instruídos pela graça do Senhor, nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e a prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto nós aguardamos esperançosamente o dia que Cristo será revelado na glória do nosso Senhor Jesus. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo. Então, é a graça dele que faz com que a gente desvie dos caminhos pecaminosos, faz com que a gente ande na direção dele, que permaneça firme, esperançosos da volta dele, e aí ele faz o quê? Nos liberta, nos purifica, faz de novo o seu povo e inteiramente dedicado às obras dele. Esse é o poder da graça, esse é o poder de Jesus, mas eu preciso estar nele. Mondrinha, projeta para mim, por favor. Eu quero ler com vocês 1 João 3. Do 4 até o 10. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei.
E vocês sabem que ele, Jesus, veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Quem permanece? Então não é só ir até ele, é permanecer nele. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele, Jesus, é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Deixa nesse versículo aí, por favor, 10. Amados, não sou eu que estou falando. Não fui eu que escrevi isso daqui. Na sua Bíblia, em 1 João 3,10, vai estar da mesma forma. Podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Se eu sou nascida de Deus, eu estou nele, eu não posso ter uma vida de pecados. Mas só hoje, Ana Paula, mas é só um pouquinho. Não, Deus não vem buscar uma noiva misturada. Deus não vem buscar uma noiva um pouquinho de um pouquinho de outro. Um pouquinho desse aqui, um pouquinho daquele ali. De uma fonte só jorra uma água. Ou a gente jorra limpa, ou a gente jorra suja. Não tem meio termo. Não tem um lado limpo, um lado sujo. Ou tem limpo, ou tem sujo. Então é muito sério. É muito sério quando o Senhor olha e Ele consegue identificar quem é filho dele e quem não é filho dele. Quais as consequências de uma quebra de princípio? Quais as consequências na prática de um crime aqui no mundo natural? Vamos pensar aqui no mundo natural. A grosso modo, qual que é a consequência quando alguém comete um crime? Nós temos a pena de reclusão e detenção. Então, hoje nós temos essas penas, mas a gente também já teve penas de calabouços. A gente já teve penas de cavernas. A gente já teve pena de mãos algemadas, acorrentadas, pés acorrentados no tronco. São penas do mundo natural. E essas penas, quando as pessoas cumprem, traz vergonha, traz desmoralização. A pessoa fica sem crédito. E no mundo espiritual? Não é diferente. No mundo espiritual também há prisões. No mundo espiritual também há algemas. No mundo espiritual também há troncos com correntes nos pés. No mundo espiritual também há quartos escuros, frios, há calabouços. Só que no mundo natural, imagina essa cena comigo. No mundo natural, quando uma pessoa está ali reclusa, não tem ninguém, não tem o agente prisional, não tem o advogado da parte contrária, não tem nenhuma família da vítima, não tem o juiz, não tem promotor, não tem ninguém passando na sua cela, te mostrando a sentença, mostrando para você a denúncia, porque a denúncia diz o que você fez, a hora que você fez, o dia que você fez e o porquê que você fez. Não tem ninguém fazendo isso com aqueles que estão lá. Mas no mundo espiritual, existe sim um ser com uma procuração na mão, olhando para você preso e rindo, dizendo: você é meu, você está aí porque eu quis que você tivesse e você deixou eu fazer de você o que eu quisesse. No mundo espiritual, Ele coloca na sua mente que você agora é livre,
diabo coloca na sua mente que você agora tem liberdade, que você pode postar o que você quiser, que você pode beber o que você quiser, que você pode sim ter relações com quem você quiser. É só um pouquinho, você pode mandar mensagem porque não tem problema nenhum, o ato não foi consumado, só manda mensagem. O diabo coloca na sua mente como se você tivesse liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ei, que liberdade é essa que seu pé está preso? Que liberdade é essa que tem um tronco ali amarrando o seu pé e você só vai aonde ele quer que você vai? Que liberdade é essa? Recluso na prisão de Satanás. Só que quando você começa a entender, ele fala assim: ei, vai sair daqui não. A procuração você assinou. Eu estou com ela. Você deixou. Você deixou. Amados, é muito sério. E no mundo espiritual também saímos envergonhados. No mundo espiritual também saímos sem créditos. Quando isso acontece, a gente também perde o valor. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que nunca, pela graça do Senhor, nunca pisaram num presídio ali na 22. Talvez muitas pessoas aqui nunca dormiram numa cela de uma delegacia. Talvez pessoas aqui nunca passou um segundo sequer algemado num tronco ou somente com as algemas atrás. Louvado seja o Senhor por isso. Mas tem pessoas que mesmo que nunca visitaram ou foram nesses ambientes, vivem amarrados. A alma está aprisionada, o coração está acorrentado, os pés e as mãos estão algemados. E há um peso tão grande que você não consegue mais olhar para lugar nenhum, porque há o peso do pecado sobre a vida. E é exatamente isso que o diabo faz quando você deixa. E eu te pergunto nessa noite: para quem você tem dado legalidade? Para quem você tem dado legalidade? Sem legalidade não há acesso. Olha só, sem legalidade não há acesso. Sem legalidade não há acesso. Se não existisse crime de homicídio no Código Penal, nós poderíamos matar qualquer pessoa e não ser preso. Não tem legalidade para isso. Não tem acesso para isso. Sem legalidade não há acesso. E eu disse para você que o mundo espiritual é tão real quanto o natural. E eu digo para você que o mundo espiritual é tão legal, em termos de legalidade, não é legal de bom, legal de legalidade, quanto o mundo natural. O diabo não faz o que você quer. Desculpa, o diabo não faz o que eu quero. O diabo não faz. Diga para mim, o diabo não faz o que eu quero. Ele faz o que eu deixo. Eu não quero pecar, mas eu deixei. Eu não quero cair, mas eu deixei. Nossa, eu não quero mais ver essa pessoa, mas eu deixei meu corpo ir até essa pessoa. O diabo não faz o que você quer, ele faz o que você deixa ele fazer. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo, coloca para mim, Mondrinha, por favor, esse versículo. 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Quem anda como leão, que anda como leão, rugindo à sua volta, procurando de alguém para devorar. Procurando alguém para devorar. Então, imagina de novo a cena comigo. Vem aqui para a cena comigo. Imagina o diabo andando. Ele anda, certo? Anda. E ele
procura a quem possa tragar, a quem possa devorar. Então, peraí, 1 Pedro está dizendo para mim que o diabo ele não pode, presta bem atenção nisso, o diabo ele não pode fazer o que ele quer. O diabo não pode fazer o que ele quer. Por quê? Porque se ele pudesse, ele não procurava, ele atacava. Se ele pudesse, ele não ficava na espreita, como um inimigo procurando a hora de atacar. Ele entrava dando voadeira. Ele entrava arrebentando tudo. Ele entrava destruindo porta, janela, parede, o que fosse. Então ele não pode fazer o que quer. Mas ele faz o que você deixa. Então o diabo busca quem dá acesso. E eu disse para você que sem legalidade não há acesso. O diabo busca quem dá acesso. Então, meus amados, eu quero chamar a responsabilidade para você nessa noite. Eu quero chamar a responsabilidade para nós. Eu quero que a gente bata no peito e diz assim: ei, a responsabilidade é minha. Bata no peito, por favor. Diz: a responsabilidade é minha. É minha. Ai, Ana Paula, Deus não me ama, Ana Paula. Olha, está acontecendo tanta coisa. Eu acho que Deus não está ouvindo minhas orações. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está nem aí. Ai, oh, meu Deus do céu, essas situações que estão aparecendo e não para, e não para. Ei, peraí. Ana Paula, o inimigo está furioso. Ana Paula, o inimigo está furioso. Eu já não sei mais o que eu faço. Tudo é culpa dele, tudo é culpa dele. Ei, para de achar que tudo é culpa de Deus ou tudo é culpa do diabo. E chama a responsabilidade para si. Amadurece, dói. Ai, eu sei tanto que dói. Eu sei tanto que dói amadurecer. Causa dor, mas amadurece, bate no peito, chama a responsabilidade para você. E começa a perguntar: eu dei acesso? Foi legalidade? Eu dei legalidade para o diabo e não para o Senhor? Comece a refletir o que você tem feito. Para de colocar nos outros, para de colocar em pessoas uma culpa, uma responsabilidade que é sua. Porque ele só age se você der acesso para ele agir. Ele só faz o que você deixa. A porta, quem abre é você. A brecha, quem abre é você. Ele não tem esse poder para abrir a porta e quebrar ela. Agora a brechinha que você dá, aí ele entra. E nunca entra sozinho. Ele sempre anda acompanhado. E talvez você pense assim: Ana Paula, mas não fui eu que abri a porta. Foi minha avó, meu avô, meu bisavô, minha mãe, meu pai. Eu estou colhendo os frutos, eu estou vivendo nessa legalidade que eles deram para o Satanás. Ei, seja você o homem e a mulher de Deus que vai fechar. Falar: acabou. Aqui não. Se há 20, 30 anos era desse jeito aqui em casa, agora acabou. Se nenhum casamento deu certo com as minhas tias, com a minha mãe, o meu vai dar. Se o meu pai, se o meu avô sempre roubou, sempre foram uns homens parados, na miséria. Ei, eu vou ser um homem próspero, porque eu vou fechar a porta que foi dada. Eu vou fechar essa brecha que foi dada. Eu vou ser o homem e a mulher de Deus que vai fazer diferença na minha geração. E a minha descendência vai colher dos meus frutos de homem e de mulher cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E talvez você pergunte: Ana Paula, mas espera aí, Ana Paula, eu não quis pecar, eu não quis cair naquele lugar, eu não quis. E por que Deus não interferiu? Por que Deus não colocou os anjos ali, e falou: não, filha, não passa daqui. Não, filho, não entra nesse carro. Filho, desliga esse celular. Filho, vai dormir e desliga esse celular. Por que Deus, Ana Paula, não interferiu? Por que Deus não fez alguma coisa? Ei, amados, Deus age pela legalidade que você dá a Ele.
Porque sem legalidade não há acesso. Se você não tem dado legalidade para Deus, não queira que Ele entre com os anjos dele, pedindo para você, não faça isso. Deus age no meio da legalidade. Deus age com legalidade. E Ele é o justo juiz mais correto, sem nenhum defeito, totalmente íntegro, totalmente puro. E Ele não vai desviar um pouquinho para a direita nem para a esquerda por sua causa. Mas se você der legalidade para Ele, fica tranquilo. Fica tranquilo que Ele manda anjos com espadas desembainhadas em fogo, te protegendo. Comece a dar legalidade para o Senhor. Comece a dar legalidade para o Senhor. Não foi o diabo que roubou sua alegria. Foi você que deu a ele. Ei, homem de família, mulher de família, que talvez hoje não tenha mais família. Ei, não foi o diabo que roubou sua família, você entregou. Não foi o diabo que roubou seus sonhos, você deu a ele. Você entregou para ele. Então resgate. Hoje é o dia de você resgatar tudo que o diabo levou da sua vida. Seja a sua família, seja os seus sonhos, seja o seu trabalho, seja o seu ministério, seja os seus filhos, o que ele tem levado. Hoje é o dia de você tomar de volta. Você crê nisso? Chamando a responsabilidade para si, batendo no peito e começando a dar legalidade para o Senhor. No mundo natural, nós precisamos de um advogado para agir por nós. Esse advogado, você assina uma procuração e ele tem poderes sobre você. Ele tem poderes sobre você. E esse advogado, ele tem poder até de falar por você. E esse advogado, ele tem poder de te colocar frente a frente com o juiz. Nós temos um advogado. No mundo espiritual, nós temos um advogado. Nós, filhos amados do Pai, nós temos um advogado. 1 João diz: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Esse advogado, ele te dá acesso ao Pai. Ele te dá acesso ao justo juiz. Ele te defende. Ele tem a graça. Então ele te limpa, ele te dá acesso e ele te faz forte para sair e não pecar mais. Adriana, projeta para mim Romanos 8, para nós terminarmos. Romanos 8, de 1 a 10. Já estamos terminando. Presta bem atenção nessas palavras. Agora, portanto, agora você que vai pegar toda a legalidade que foi dada a Satanás. Agora, portanto, você que já está no Senhor, você que pegou essa procuração e colocou nas mãos do seu advogado, nas mãos do Senhor, e vai permanecer nele até o dia que ele voltar, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, passamos a cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, presta bem atenção nisso. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana.
Mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam. O que eu disse no início? Não entristeçam. Tenham medo de entristecer o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você é controlado por Ele, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a sua mente resulta vida e paz. Pois a mentalidade na natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Aleluia! Nós que estamos no Espírito somos declarados justos perante Deus. É esse advogado, é esse Jesus que intercede as suas causas, que peleja por você. Esse Jesus que viu o dia que você quebrou esse princípio, que viu o dia que você caiu nesse pecado, mas que você foi até Ele e permaneceu nele, e a sua natureza humana foi destruída, foi cancelada, foi anulada pela natureza do Espírito Santo. E hoje você, controlado pelo Espírito Santo, tem acesso ao Senhor, e você é declarado justo diante de Deus, e é os justos que vão herdar o reino dele. Amados, não brinquem com coisa séria. Não brinquem com o pecado, o pecadinho, o pecadão. Não brinquem. Não brinquem. Tenha sua mente a natureza do Espírito. Vá para os pés da cruz todos os dias. Esteja nele, permaneça nele, para que a graça dele esteja sobre a sua vida e faz você justo perante o Senhor. Quero terminar com duas frases. A primeira é de um autor que eu não conheço, não sei quem é o nome dele, mas diz assim: Satanás dá a Adão uma maçã e tira-lhe o paraíso. Portanto, em todas as tentações, consideremos não o que o diabo oferece, mas o que você perde. Não há ganhos com ele. John Wesley, eu encerro com a frase de John Wesley: sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada. Presta bem atenção. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Se mantenham, fiquem de pé. Sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Eu quero que você, no seu íntimo, você e o Senhor está aqui nessa noite. E Ele está aqui escutando a sua oração mais íntima, profundo do seu coração. E para Ele, não tenha medo de abrir a sua boca e dizer: Pai, eu pequei. Pai, eu dei legalidade. Eu abri brechas, eu abri portas. Mas hoje, na autoridade do Senhor, comece a orar. Hoje, na autoridade do Senhor, essa porta, essa brecha vai ser fechada. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui nessa noite, convencendo todos nós dos pecados, do juízo e da justiça. Espírito Santo,
Vai revelando à mente de cada um aquilo que precisa ser entregue ao Senhor. Aqueles quartos escuros que a gente não deixa ninguém ter acesso, que hoje a luz do Senhor penetre nesses corações, nessas mentes, e que a partir de hoje toda procuração dada ao diabo seja cancelada, seja anulada pelo sangue precioso de Jesus. Pai, que eles saiam daqui com a mente renovada pelo Senhor, com a mente controlada pelo Espírito Santo, e que eles vivam amanhã, conforme a natureza do Espírito Santo, desejando tudo que é puro, tudo que é íntegro, tudo que pertence a Ti, Deus, e que nós não sejamos mais controlados pela nossa natureza pecaminosa, mas que o Senhor veja, que o Senhor olhe do céu e veja nós como povo justo, fiel e que Te ama acima de todas as coisas. Aleluia, aleluia.